falei para vocês no vídeo anterior, agora a gente vai trabalhar o conjunto dos números naturais. Eles têm esse número porque é uma coisa natural, se a gente está na natureza. Se a gente sair na rua e for contar as árvores, a gente vai contar 1, 2, 3. A gente não vai contar uma árvore, uma árvore e meia. Então, são números que não vão ter vírgula e nem frações. Eles iniciam do zero e vai até o infinito. Por quê? Eu posso pegar o maior número que eu imagino. Se eu fizer ele mais um, eu vou achar mais um número nessa sequência. Então, é uma sequência infinita. A gente trabalhou também na atividade anterior que entre dois números naturais não existe outro número natural. Então, entre o 2 e o 3 não tem outro número natural. Entre o 6 e o 7 não tem outro número natural. E ela é uma sequência infinita. Então, toda vez que a gente falar de números naturais, eles iniciam no zero e vai até o infinito. A gente vai trabalhar aqui mais dois conceitos, o conceito de sucessor e de antecessor. O sucessor de um número natural é o número que vem imediatamente depois dele na sequência dos números naturais. O que quer dizer isso? Que é o número que vem logo depois dele, tá? Por exemplo, sucessor do 3 é o 4. Eu não posso falar que o sucessor do 3 é o 5, é o 6, porque o sucessor é o que vem logo depois, tá? Outra coisa, o antecessor. Se o sucessor é o que vem imediatamente depois, o antecessor é o que está imediatamente antes dele. Então, o antecessor de um número natural é o número que vem imediatamente antes dele na sequência dos números naturais. Então, quem é o antecessor do 7? O 6. O 5 está antes do 7? Tá, mas é o antecessor? Não, porque o antecessor tem que ser imediatamente antes do número. E o sucessor, vamos supor, o sucessor do 2 é o 3, é o número que vem imediatamente depois, é o que está do lado. Então, aqui um exemplo. Quem é o antecessor e o sucessor de 16? O que está logo antes do 16 é o 15. E o que está logo depois é o 17. Vamos falar da reta numerada. A gente pode organizar esses números naturais numa reta numerada. Geralmente a reta vem na horizontal. A gente vai marcar o início dela e vai orientar. Então ela vai da esquerda para a direita. Fez isso, a gente vai dividir essa reta em partes iguais. Essa parte aqui que a gente vai dividir a reta, a gente chama de unidade. Então, a gente vai dividir do mesmo tamanho. Agora, eu vou começar a colocar os números. O primeiro número natural é o 0. Não tem nenhum número antes do 0 aqui no conjunto dos números naturais. Então, ele é um número que não tem antecessor. Então, depois do 0, a gente tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a seta indica que é infinita essa reta. O primeiro número aqui, que é o 0, é chamado de origem. Então, a gente pode organizar os números numa reta numerada. E lembrando, quanto mais à direita da reta, maior é esse número. Então, agora a gente vai falar de ordem, quando a gente vai comparar os números naturais. A gente tem esses três símbolos. É maior do que, é menor do que e é igual a. Para a gente lembrar aqui os símbolos. É maior do que. Eu não disse que sempre para a direita são os maiores? Então, esse símbolo vai apontar para a direita. O símbolo do menor vai apontar para a esquerda. E o símbolo do igual. Aqui eu coloquei alguns para a gente trabalhar. A gente lê da esquerda para a direita. Então, quando a gente lê, tem que ter sentido. 8 e 9. 8. Então, você vai perguntar para o primeiro número. Ele é maior ou menor do que o segundo? 8 é menor do que 9. Então, a gente vai usar o símbolo é menor do que. Então, 8 é menor do que 9. Tem que ter sentido quando a gente lê. 10. 10, ele é maior ou menor que o 6? Ele é maior. Então, a gente vai usar o símbolo do maior. 10 é maior do que 6. 325 e 305. 325 é maior do que 305. Então, a gente usa o símbolo do maior. 240 é maior ou menor que 251? 240 é menor do que 251. 1001, ele é maior que 101. Então, a gente vai usar o símbolo do maior. E 34 é menor do que 43. Então, a gente vai usar o símbolo do menor. Outra dica. Aqui vai ficar a parte aberta sempre virada para o maior número. Então,
Então, a ponta sempre vai ficar para o menor. Então, aqui o menor é o 9, a ponta ficou para o 9 e a abertura ficou, o menor é o 8. Então, a ponta para o 8 e a abertura no 9. Aqui o menor é o 6, a ponta está indicando para o 6 e está aberta aqui no 10. É uma outra dica, tá? Então, lembra, quando a gente lê tem que fazer sentido. Se eu colocar o símbolo aqui do maior, vai ficar aqui 8 é maior do que 9. Fica errado. Então, quando for um tipo de exercício assim, completa e leia para ver se está com sentido. 8 é menor do que 9. Vamos falar de números naturais consecutivos. É diferente de antecessor e sucessor, porque o antecessor é o que está logo antes, o sucessor que está logo depois. Aqui eu estou falando de números consecutivos. Então, são 2 ou mais números que se seguem, que vêm um depois do outro. Coloquei alguns aqui para a gente completar. Então, aqui eu tenho 2 números consecutivos. Então, eu tenho 10 e 11. Que eu tenho 2 números consecutivos. Aqui 3 números consecutivos e o do meio é o 6. Quem está antes do 6 é o 5 e depois é o 7. Então, 5, 6 e 7 são consecutivos. E aqui eu coloquei outra, 2012 e termina com 2015. 4 números consecutivos. Então, depois de 2012 a gente tem 2013, depois de 2013, 2014. Então, aqui a gente tem 4 números consecutivos. E a gente agora vai falar um pouquinho de sequências. Sequências formadas por números naturais, duas que são bastante importantes. Que é a sequência dos números pares e a sequência dos números ímpares. Então, a sequência dos números pares começa no 0. E aqui, para eu achar o próximo número, eu tenho uma regra. Toda sequência ela tem uma regra, uma lei. Para os números pares, essa regra ela é o 2n. N quer dizer posição do número. Então, aqui, o próximo, eu vou fazer... Aqui eu vou desconsiderar o 0. Ele é o primeiro número, né? Então, ele está na posição 1. Então, 2, o próximo aqui. 2 vezes 1 seria o 2. Então, o próximo é o 4. Então, é só eu pegar esse número e pôr aqui, ó. Aqui a posição do 0 é 0. Posição do 2 é 1. 2 vezes 1, 2. Posição do 4, ele está no 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o próximo número que está na posição 3, quem que é? 2 vezes 3, 6. Então, essa é a lei da sequência dos números pares. Só que isso aqui vocês já trabalham desde sempre. Então, é só a gente contando de 2 em 2, começando do 0. Então, o próximo, a gente tem o 8, 10, 12, 14, 16. E aqui a gente tem uma sequência infinita. Dica, se você está com dúvida se o número é par ou ímpar, você vai olhar se a quantidade faz par. Por exemplo, 2, eu posso juntar. Eu tenho um par, não sobrou ninguém. Então, números que a unidade é 2 são números pares. 4, eu posso juntar, fazer 2 pares. Não sobrou ninguém aqui no 4, então ele é par. O 6, eu junto esses dois e junto aqui. Então, eu tenho 3 pares. Não sobrou ninguém. Então, número par. O 8, eu posso juntar de 2 em 2. Então, eu fiz pares, sem sobrar. Então, número par, dá pra gente formar pares com essas quantidades. Então, números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Então, depois vai vir 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Agora, os números ímpares. Os números ímpares, eu vou pegar o número lá da lei do 2 e vou aumentar 1. Ele é o próximo. Começando, né, da posição 0. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Então, o primeiro número é o 1. O segundo número, que está na posição 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 é o 3. O próximo, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. E aqui também a gente tem uma sequência infinita. Então, números que terminam, que a unidade é 1, 3, 5, 7, 9, são números ímpares. Lembrando da história dos pares. Com uma pessoa, eu não posso formar um par. Com 2 pessoas, eu formo. Então, 2 é par. 3 dá para eu formar um par e sobra 1. Então, quando sobra, ele é um número ímpar.
5, eu posso formar 2 pares e vai sobrar 1. Então, ele é ímpar. 7, formo 2 pares, 2 e 2, sobrou 1. Então, ele é ímpar. Com 9, formo os pares e sobra esse aqui. Então, ele é ímpar. Então, números que terminam com 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Aqui a gente encerra essa parte dos números naturais. Se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, me manda a dúvida. E também na hora de fazer as atividades, ficou com dúvida, pode me